Meus irmãos, para vocês que vão estar comigo aqui, abrem Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse 21, do verso 1 ao 8. O tema ali está Novo Céu e a Nova Terra. Primeiro eu queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade, É a terceira vez que estou ministrando nessa igreja. Apesar de diversidades e de enfermidade, o Senhor tem me concedido graça. E também a confiança do pastor Silvio. Então vamos lá, Apocalipse 21, do verso 1 ao 8, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma noiva embelezada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo será o seu Deus, e estará com eles. E Deus limpará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá pranto, luto, morte e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me mais: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem vencer, me dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos, antes de começar, eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta, não fechem, porque é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja assimila o conhecimento. O apóstolo Paulo considerou os bereanos mais nobres que estavam em Tessalônica, porque quando o apóstolo Paulo pregava, os bereanos estavam conferindo se aquilo que o apóstolo Paulo pregava era verdade, nas Escrituras. Então deixe a sua Bíblia aberta, por favor, não feche, ok? Então vamos lá, meus irmãos. Nós sabemos que o autor da carta do livro de Apocalipse é o apóstolo João, o último membro do colégio apostólico vivo. Todos os outros, a essa altura, já estavam mortos, ok? E o local onde o apóstolo João escreveu esse livro foi na ilha de Patmos. Ele foi então enclausurado, isolado como inimigo de Roma, distante da sociedade, da civilização, ok? E qual foi o ano que o apóstolo João escreveu esse livro? Provavelmente foi no final do primeiro século, em 95 depois de Cristo. Provavelmente o apóstolo João tinha 90 anos, o imperador da época era Domiciano, ok? Então, como são os destinatários? Para quem enviou essa carta? É para 7 igrejas da Ásia Menor, ok? Como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E qual era o conteúdo dessa carta? O que o apóstolo João queria nos transmitir? Para quem não sabe, meus irmãos, a palavra Apocalipse do grego, passando para o português, significa revelação, ok? Revelação concernente aos fins dos tempos, o que haveria de acontecer. Então, lá na ilha de Patmos, Deus revela para o apóstolo João o que deveria acontecer, ok? Então ele escreve esse livro concernente ao livro de Apocalipse. Se fôssemos resumir o livro de Apocalipse numa frase, seria: as coisas que em breve devem acontecer. Não será uma possibilidade, mas devem acontecer, como está no versículo 5. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então vai acontecer, ok? Então no capítulo 21, meus irmãos, a história já fechou as suas cortinas, ok? O juízo final já aconteceu.
Os inimigos do Cordeiro, os inimigos da igreja foram lançados no lago de fogo, como Satanás e seus anjos, os homens ímpios, entre eles o anticristo, o falso profeta, o pecado e o último inimigo, a morte. Todos foram lançados no lago de fogo. A essa altura, Apocalipse 21. Então, meus irmãos, tudo isso está retratado nos capítulos anteriores. Agora, o apóstolo João, no capítulo 21, vai falar de uma nova era, de um novo céu e de uma nova terra. Ok? Talvez alguns podem perguntar aqui, mas o que são o novo céu e a nova terra? Será que Deus vai criar outro céu e outra terra distinto desse? O verso 1 vai responder, meu irmão. Olha aí o verso 1. E diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Até aí, gente, até aí. Meus irmãos, a redenção não vai só alcançar a igreja. A redenção não vai só alcançar os crentes. A redenção não vai só alcançar os eleitos. Mas a redenção vai também alcançar todo o cosmos, todo o universo, toda a natureza. Porque a natureza também foi corrompida pelo pecado. Vamos lá em Romanos capítulo 8, por gentileza. Romanos capítulo 8, verso 20 ao 22. Romanos capítulo 8, do verso 20 ao 22. Diz assim: porque as criaturas ficaram sujeitas à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da quem sujeitou, com esperança de que também as mesmas criaturas serão libertas da servidão da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão juntamente gemendo com dores de parto até agora. Meus irmãos, com o advento do pecado, quando o homem cai, quando o homem peca, não é somente ele que é afetado pelo pecado, com o pecado à morte, mas também toda a natureza. Toda a natureza se corrompe. Antes da queda não havia isso na natureza, não havia o erro na natureza. Mas através do pecado, meus irmãos, entre espinhos e abrolhos da natureza, a natureza cai, a natureza se corrompe, a natureza está debaixo da servidão do pecado. Agora a podridão, agora o envelhecimento, corrupção da natureza. E a Bíblia diz que ela geme com dores de parto por causa do pecado. Meus irmãos, veja a inconstância do clima, extremo calor, extremo frio, veja terremotos, maremotos, tsunamis. Veja os nossos mares transformando o esgoto a céu aberto. Veja, meus irmãos, as florestas transformando em deserto de desmatamento. Veja toneladas de dióxido de carbono se lançando no nosso ar. A natureza está gemendo com dores de parto por causa do pecado. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que ela foi sujeita não pela sua vontade, ok? Não foi por causa dela que ela pecou, mas por causa de quem a sujeitou. Quem a sujeitou? O próprio Deus, por causa do pecado do homem. Por causa do pecado do homem, ela foi sujeita. Mas a Bíblia diz que Deus a sujeitou com esperança, de que naquele dia Deus vai redimir toda a natureza, vai tirar toda a mancha, toda a ruga, toda a mácula da natureza, ok? Deus vai purificar, Deus vai tirar toda a imundícia da natureza, Deus vai transformar, glorificar, purificar a natureza. Meus irmãos, Deus já fez isso no Antigo Testamento, meus irmãos, de forma parcial, com o dilúvio. Deus com o dilúvio varreu toda a iniquidade da humanidade, e através de Noé gerou uma nova. Mas agora Deus vai fazer isso de forma definitiva. E Deus não vai usar mais água, Ele vai usar outro elemento. E qual será? O fogo. O fogo. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12 ao 13. Vamos lá, meus irmãos. Que diz assim: aguardando, vos apressando para a vinda do dia de Deus, na qual os céus e o fogo serão desfeitos, e os elementos ardendo em chama se fundirão. Todavia nós, segundo as suas promessas,
aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A ideia aqui, meus irmãos, que Deus vai purificar todo o universo, todo o cosmos com fogo, de modo que deixar somente a estrutura, somente o esqueleto. E desse esqueleto, dessa estrutura, Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, sem a mancha do pecado, sem os vestígios da iniquidade, sem mácula, sem ruga, sem mácula, sem qualquer tipo de injustiça, onde habita a justiça, onde habita a santidade. Essa é a ideia. Então, meus irmãos, a ideia aqui não é aniquilação, e sim renovação. Deus não vai destruir esse céu e essa terra, Ele vai renovar esse céu e essa terra. Meus irmãos, tanto em Apocalipse 21, verso 1, quanto em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, a palavra novos no grego é kainos, e não neos. Neos significa outro, diferente. Kainos significa de qualidade superior, transformado, renovado, glorificado. Essa é a ideia. Isaías 35, verso 17 diz assim: porque eis que vi um novo céu e nova terra, e as coisas passadas já passaram, e não haverá mais lembrança delas. A palavra novos em Isaías, no hebraico, é hadashim, que significa transformado, fresco, glorificado. Então essa é a ideia, meus irmãos. Deus não vai criar um novo céu e nova terra distinto desse, mas fazendo o velho um novo. O novo céu e nova terra, meus irmãos, não vai ser um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Meus irmãos, para a gente ter uma noção aqui, os teólogos usam como analogia o nosso corpo, a nossa ressurreição. Na ressurreição, preste atenção, a continuidade e descontinuidade. Por exemplo, na ressurreição, quando nós somos glorificados, será que vai ser outra pessoa em lugar? Não. Será que vai ser outra pessoa no lugar de Josué? Não. Vai ser o mesmo corpo, continuidade, porém sem a mancha do pecado, completamente glorificado, descontinuidade. Essa é a ideia. É como nosso Senhor Jesus. Ele foi glorificado, foi ressuscitado, mas com o mesmo corpo. Não era outra pessoa no lugar. Tanto é que os apóstolos reconheceram. É como está em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Assim como será com o nosso corpo, também será com esse céu e com essa terra. Essa é a ideia. William Anderson, comentando esse texto, ele diz: isso transmite a ideia de algo que é novo, mas tem a sua origem no antigo. A nova aliança saiu da antiga aliança, o novo mandamento saiu do antigo mandamento. A nova Jerusalém tem a sua origem na velha. O novo homem é a transformação do velho. E o novo céu e a nova terra estão baseados nos antigos céus e na antiga terra. Então não faz o menor sentido você dizer que Deus vai criar outro céu e outra terra distinto desse, sendo que a Bíblia é clara, explícita, em dizer que Deus vai renovar, transformar, glorificar esse céu e essa terra. Então, belezas maiores serão transmitidas, meus irmãos. Belezas maiores serão contempladas. Meus irmãos, nós estamos em um mundo caído, ok? Mundo corrompido pelo pecado. Aonde você vai, o que você contempla, está com a mancha do pecado, com o vestígio da morte, não somente no homem, mas na natureza. Onde você vê, onde você vai ter os vestígios da morte, a corrupção, a putrefação, a deterioração da natureza, tudo saiu fora dos trilhos, meus irmãos. Você vê a estrutura corrompida, a cultura, a sociedade. É como se na palavra rapartir, errar o alvo, meus irmãos, uma partícula de poeira que esteja reta, que esteja no trilho, mas haverá um dia que Deus colocará tudo nos trilhos. Deus vai renovar todo o cosmos, todo o sistema. Meus irmãos, pensem comigo. Nós estamos no mundo caído, ok?
Mas ainda há coisas belas para se contemplar. Ok? Tem a beleza dos mares, tem a beleza do céu. Mas imagina, meus irmãos, agora, uma terra completamente glorificada. Uma terra sem qualquer vestígio de erro, sem nenhum equívoco, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma decomposição, sem envelhecimento, sem morte, meus irmãos. Uma terra em que habita a justiça, completamente santo, meus irmãos. Uma terra completamente perfeita, sem nenhum equívoco, sem nenhum desequilíbrio. Assim será no novo céu e nova terra, meus irmãos. É um lugar, como o apóstolo Paulo diz, inefável, insondável. Por mais que eu me esforce nessa coisa, não tem como eu dizer para você, transmitir como vai ser esse lugar em detalhes. Eu acho que nunca na história conseguiu dizer em detalhes o que vai ser esse lugar. O novo céu e a nova terra. Como um homem perfeito, infinito, mas escrever um lugar perfeito e infinito. Não tem como. O que eu posso dizer para você nessa noite é dar uma ideia para vocês, um vislumbre, flash para vocês. O que será esse lugar? Um novo céu na terra, completamente glorificado, sem nenhum vestígio de pecado, morte, corrupção, decomposição. Um lugar completamente renovado. É uma nova era. Uma nova. Por quê? O apóstolo João continua. Porque é verso 1. Porque já é o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, tudo que estava contaminado ficou na antiga ordem. Agora é uma nova. Ok? E o apóstolo João continua. E o mar já não existe. No verso 1 ainda. Meus irmãos, aqui está o erro de interpretar Apocalipse de forma literária. Tudo literário. Ok? Alguns aqui entristecem, pessoas que moram no litoral, que moram em Rio de Janeiro, dos Campos, quando vê essa passagem, se entristecem. Ah, mas não vai ter mar no céu na terra? Se for interpretar literalmente, não vai ter. Vai ter uma prainha gritando, vai ter uma onda para você pegar, uma lâmina. Mas, meu irmão, o apóstolo João está falando aqui de forma simbólica. Está falando daquilo que o mar representa. Não é literal, mas vai ter um mar, a nova terra, novo céu de forma literária. É um símbolo. Está apontando para algo o mar. E o que é isso que o mar está apontando? O mar aponta para a perseguição e blasfêmia, aponta para a contaminação e separação. Vamos em Apocalipse 13, meus irmãos. Apocalipse 13, verso 1. Primeiro, perseguição, meus irmãos. Perseguição e blasfêmia. Apocalipse 13, verso 1. Acompanhe comigo. Diz assim: E eu parei sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar que tinha sete cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ele diz que viu uma besta subindo do mar. Quem que é o mar? São os povos turbulentos, são os homens ímpios que vão patrocinar, apoiar a besta. E quem que é a besta? O anticristo. Ok? Mas o texto diz: e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que significa blasfêmia? Perseguição. Blasfêmias. Meus irmãos, quantas blasfêmias foram proferidas contra Deus Pai na história? Quantas blasfêmias foram proferidas contra Deus Filho? Quantas blasfêmias foram proferidas contra Deus Espírito? Quantas perseguições foram travadas, direcionadas contra a igreja? Você pega o primeiro século, com a morte do primeiro mártir, Estevão. A partir disso, no ano 64, Nero coloca fogo em Roma. E ele coloca a culpa nos cristãos. Não foram os cristãos que colocaram, foram Nero. Mas Nero colocou culpa nos cristãos. E aí começa uma perseguição ferrenha. Cristãos sendo jogados nos coliseus para ser pisados por touros, mastigados por leões, trucidados por leões e feridos por tanques. Cristãos que eram usados como poste, tacavam cera quente, piche e queimavam eles. Eram usados como poste nas ruas de Roma. Cristãos que foram crucificados em tanta quantidade naquela época da perseguição que faltou madeira em Roma. Faltou madeira de tanto que eles não crucificaram. Perseguição. Você vê na época medieval, a igreja católica
com a Inquisição Papal, os termos perseguidos cristãos, tinham poucos naquela época que não se dobraram ao catolicismo. E a Igreja Católica, com a Inquisição Papal, perseguiu eles. Cristãos que eram colocados dentro de bezerro de bronze para serem cozinhados. Cristãos que eram cerrados ao meio. Você vê no nosso tempo, meus irmãos, países ditadores, comunistas, países fechados, perseguindo os cristãos, tirando seus bens, as suas casas, as suas posses e tirando as suas vidas. Mas no novo céu e nova terra não haverá mais perseguição, não haverá mais blasfêmia. Acabou, Senhor. Não haverá mais perseguição. E também aponta para outra coisa, meus irmãos, para a contaminação. Vai lá em Isaías 57, verso 20, gente vê. Isaías 57, verso 20, que diz assim: mas os ímpios são como o mar em tempestade, que não pode aquietar-se, e as suas águas arrojam lama e lodo. Mas os ímpios são como o mar em tempestade. Ou seja, os ímpios vivem em conflito, em constância, em guerra, em luta. Assim os ímpios vivem. Ele continua, que não pode se aquietar. A palavra aquietar na hebraica é paz. Mas a Bíblia diz que ele não pode aquietar-se. Eles vivem em conflito, em guerra. Mas no novo céu e nova terra não vai haver mais combate, não vai haver mais batalhas, confrontos, lutas, hostilidades, contendas, guerra entre irmãos. Não vai haver mais combate à mão armada. Você veja na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 100 milhões de almas ceifadas. Mas no novo céu e nova terra, meus irmãos, não haverá nenhum tipo de conflito, hostilidade, guerra. Será um lugar de paz, meus irmãos, será um lugar de tranquilidade, harmonia, concordância, plena paz. Plena paz. Não haverá mais guerra no novo céu e nova terra. E também, meus irmãos, aponta para a separação. Para quem prestou atenção até agora aqui na mensagem, aonde o apóstolo João está quando você leu o livro de Apocalipse? Ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. Uma ilha cercada de quê? Águas, mares. Isso simboliza o quê? Distanciamento da sociedade, da civilização. Meus irmãos, está falando para quê? Que no novo céu e nova terra não haverá mais a Deus, irmão. Não haverá mais partidas, não haverá mais até logo, não haverá. No novo céu e nova terra não haverá aquele aperto no coração de você, possivelmente não vê mais aquela pessoa amada. Então, no novo céu e nova terra, meus irmãos, não haverá mais divisória, não haverá mais distanciamento, segregação, isolamento, distanciamento, muro, barreiras, fronteiras, abismos. Não haverá isso mais no novo céu e nova terra. Não haverá mais perigo de você distanciar dos seus irmãos, do seu amado. Não haverá, meus irmãos, mais partidas. Não haverá mais desafios. Não haverá. E também aponta para que não vai haver mais separação com o nosso Deus, meus irmãos. Amém. Aquilo que o pecado fez separação com nós, com o nosso Deus, com a cruz nos reconciliando, não poderá mais haver a separação com Deus. Então viveremos com Deus, com o nosso Deus e com nossos amados irmãos por toda a eternidade, meus irmãos, com plena concordância, com plena comunhão. Não haverá mais separação. Não haverá. Então se cumpre, meus irmãos, Isaías 11, precisa abrir. Isaías 11, no verso 6 a 9, que diz assim, ó: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo habitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo, e o animal cevado andarão juntos, e os pequeninos o guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntos se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará com a serpente, e o jasmamado meterá a mão na toca da áspide. Mas não haverá mal nenhum, meus irmãos, não há dano no meu santo monte, porque a terra será cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então isso aí está simbolizando o que vai ser o novo céu da nova terra: plena harmonia, plena paz, pleno gozo, um lugar que tem a glória do Senhor de forma plena. Não haverá mais isso.
Não haverá mais separação, guerras, conflito. Esse é o novo céu. Esse é a nova terra. Esse é o novo céu. Meus irmãos, agora eu vou separar para o seu irmão em 3 pontos e terminar o sermão. Primeiro, eu quero mostrar o que não vai ter no novo céu na nova terra, quem não vai entrar e quem estará lá. Ok? Então, primeiro, o que não vai ter no novo céu na nova terra? Meus irmãos, vai ter algo lá que você vai procurar e você não vai achar. Ok? Vai ter algo lá que você vai estar ausente no novo céu na nova terra. Aí você pergunta, onde está isso, Tiago? No verso 4. Olha aí no verso 4, meus irmãos. Diz assim: e Deus limpará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais pranto, luto, morte, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então, meus irmãos, primeiro, não haverá lágrimas, e Deus limpará as lágrimas dos seus olhos. Meus irmãos, um certo autor, ele diz que esse mundo pode ser chamado de vales das lágrimas. Esse mundo pode ser chamado. Quantas pessoas, meus irmãos, na história já derramaram as suas lágrimas? Quantas pessoas agora estão chorando? Quantas pessoas na história futuramente derramarão lágrimas? Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você derramou lágrimas no pranto da sua cama, no leito da sua cama? Meus irmãos, lágrimas é um sinônimo de tristeza, de angústia, de decepção, dor, solidão. Quantos foram as causas, meus irmãos? Quantos foram os motivos? Tragédias, meus irmãos. Vê lá no pai, vê lá na mãe, vê lá no filho, sofrer perdas, agressões. Mas no novo céu e nova terra não haverá mais lágrimas e nada que possa causar elas. Não haverá. Será como uma mãe que limpa os olhos do seu filho, a lágrima do seu filho. Assim Deus fará conosco. Mas há uma diferença. A mãe pode limpar a lágrima do seu filho hoje, pode limpar amanhã e sucessivamente. Mas Deus vai limpar de uma vez só, para nunca mais poder. Nunca mais. Meus irmãos, lá nem de alegria você vai chorar. Nem de alegria. Nem de alegria. E também, meus irmãos, só para falar outra coisa. Não haverá lágrimas e também não haverá pranto. Acompanhe comigo, meus irmãos, gentileza. Não haverá pranto. O que é pranto? Pranto é diferente de lágrimas. O pranto é o desespero. A lágrima é o choro. O pranto é o desespero do choro. Esse que é o pranto. Meus irmãos, você vê nos noticiários pessoas desesperadas na fila de um emprego, na esperança de sustentar suas famílias. Você vê pessoas desesperadas na fila de um hospital, meus irmãos, esperando por um recurso, por um remédio, para que sejam doados órgãos para ela, para que possam sobreviver essas crianças. Você vê pessoas, meus irmãos, desesperadas por um alimento, que seu estômago metralhado pela fome. Você vê pessoas desesperadas por insegurança, hoje não somente roubam, mas matam. Você vê pessoas desesperadas com dor, sofrimento, mas no novo céu e nova terra não haverá mais pranto e nada que possa causar. Não haverá, meus irmãos. Não haverá pranto. E também, meus irmãos, não haverá luto. Não haverá luto. Okay? O que é o luto? É como Jacó pranteou para o seu filho José. Ele pensou que José tinha morrido. José não morreu. Mas ele pensou. Ele rasgou suas vestes e pranteou por dias. Meus irmãos, luto é um sentimento de profunda tristeza pela morte de alguém. Mas, irmãos, o novo céu na terra acabaram esses velórios. O novo céu na terra, meus irmãos, não vai precisar você contemplar a luz daquelas velas, o cheiro daquelas flores, aquelas vestes mortuárias. Você não vai precisar mais contemplar aquele corpo inerte dentro do caixão cobrido com véu. Não vai precisar de mais marcha fúnebre, contexto fúnebre. Você não vai precisar de entrar dentro, meus irmãos, de um cemitério. Não haverá mais luto, meus irmãos. Não haverá.
não haverá mais luto? Pela próxima coisa, então, no verso 4. Porque não haverá mais morte, meus irmãos. Não haverá mais morte. Meus irmãos, você vê nos noticiários, meus irmãos, a cada minuto, acidente de trânsito. A cada minuto, meus irmãos, você vê pessoas perdendo a vida por causa de vícios, drogas, combate armado. Você vê, meus irmãos, derrames, meus irmãos. Você vê infartos. Você vê pessoas na UTI, entre a vida e a morte. Mas no céu não vai ter perigo, meus irmãos. E você pegar uma doença contagiosa e não suportar mais. No novo céu na terra não vai ter perigo mais você ter um ente querido numa UTI e receber a notícia de que ele não suportou. No novo céu na terra não vai ter morte, não vai. Então podemos entoar aquele cântico que soa como um cântico, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 a 58. Vamos estudar. Ele diz assim: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão corruptíveis, e nós seremos transformados. Porque também que isso é corruptível, o corpo se revista da corruptibilidade. Isso que é mortal se revista da mortalidade. E quando isso é corruptível, se revista da corruptibilidade, isso que é mortal se revista da mortalidade, cumprirá o que está escrito em Isaías 25, verso 8. Tragado foi a morte na sua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória? Porque o aguilhão da morte, meus irmãos, é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Mas graças a Deus nos dá a vitória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vale a pena ser cristão, meus irmãos. Vale a pena servir a Deus. Porque a morte não existirá. A morte será lançada no lago de fogo. A morte vai morrer para nunca mais ressuscitar. Nunca mais. Não haverá mais morte, meus irmãos. Não haverá. Nós teremos revestido da imortalidade, da incorrupção. Não haverá mais morte. E também, meus irmãos, não haverá também dor. Não haverá dor, meus irmãos. Meus irmãos, não haverá nada que te possa causar dor. Nada. Nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de constrangimento, nenhuma indiferença, nenhum preconceito, nenhum racismo, nenhum bullying, meus irmãos, nem depressão, angústia, medo. Não vai haver nada que te possa causar dor. Nada, meus irmãos. Nada. Por quê? Porque o texto continua. Porque as primeiras coisas já são passadas. Meus irmãos, todos esses males se dissiparão na presença de Deus. Presença de Deus. Não haverá, meus irmãos, nada que possa nos causar nenhum mal. Nenhum mal. As coisas passadas. As passadas. Meus irmãos, nós vimos até agora o que é o novo céu da terra, um lugar perfeito, livre de qualquer corrupção, pecado, envelhecimento ou morte, corrupção, qualquer coisa. Um lugar perfeito. Vimos que esse lugar, ele não haverá nenhum mato. Porém, meus irmãos, são todos que entram lá? São todos que entram lá? Não, não são todos. E quem está dizendo isso não é o presbítero de Tiago, é as Escrituras. Agora a gente vai apertar um pouco. Está bonitinho até agora, mas agora vai apertar um pouco agora. E onde está isso, irmão Tiago? Está no verso 8. No verso 8 ainda. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui nós vamos mostrar as características das pessoas que não estarão com o nome escrito no livro da Bíblia.
e da qual Deus não chamará por filho. Ok? Primeiro, os tímidos. Os tímidos. Eu quero aqui esclarecer antes de começar. Tímido aqui não tem nada a ver com temperamento. Nada a ver. Ok? Tem pessoas tímidas aqui, eu sou tímido, tem pessoas que é tímida aqui, que tem um excelente testemunho no trabalho, um excelente testemunho na faculdade, na escola, ok? Trabalham na igreja de forma anônima, ok? Mas vivem para a glória de Deus. Então, o tímido não tem nada a ver com temperamento, ok? Em outras traduções, a palavra tímido, se você olhar na sua Bíblia aí, talvez seja, é para os covardes, para os indecisos, para eles. Então, quem são os tímidos? São aqueles que nunca se decidiram por Cristo. São aqueles, meus irmãos, que nunca se tornaram membros de uma igreja. São aqueles, meus irmãos, que fogem, temem do perigo de confessar a Cristo como seu Salvador. São aqueles que, apesar de ser convencidos pela verdade, não preferem não se comprometer. São aqueles que não querem perder os deleites prazeres desse mundo. Eles não querem. Eles não querem abandonar o pecado. Eles não querem. Eles não querem ser perseguidos. São covardes. São aqueles, meus irmãos, que nunca se decidiram por batismo. São aqueles que nunca professaram sua fé publicamente. Por aqueles que nunca, meus irmãos, tomaram uma posição no corpo de Cristo. São aqueles que nunca bateu a continência do seu capitão, nosso Senhor. São os indecisos. São os que ficam em cima do muro. Meus irmãos, não existe em cima do muro. A indecisão já é uma decisão de não se decidir. Não existe isso em cima do muro. Meus irmãos, são os simpatizantes. Sabe o que são os simpatizantes? Está cheio de ser. É aqueles que vai para casa da mãe. De vez em quando, esporádico. Cada mãe. Por causa do pai, ou por causa da irmã, do tio, do avô. De vez em quando. Aí você pergunta para eles, mas e você? Não, eu não prefiro se converter. Só de vez em quando. Só para meu tio. Só para minha avó. São covardes, são indecisos. Não se decide por Cristo. Esses não andarão com Cristo. São tímidos. São covardes. E também os incrédulos, meus irmãos. Quem são incrédulos? São os agnósticos, são os ateus, são os céticos. Apesar de Deus ter revelado na sua consciência, no seu coração, na natureza, eles sufocam essa verdade. Então, e tiram Deus de toda a primazia de vida e de criação. Quem também são os incrédulos? São os desviados. Porque afinal, por que eles se desviaram da fé? Porque não acreditaram na palavra, não acreditaram no Evangelho, não acreditaram em Deus. É por isso que eles desviaram. Então, os incrédulos e os desviados não herdarão o reino dos céus. E também para os abomináveis. Quem que é os abomináveis? No grego, é abidilus, que dá a ideia de mal cheiroso. Aqui a ideia é para aqueles que vivem no pecado, que rolam no pecado, que tem a iniquidade e o pecado como estilo de vida, que tem prazer na fofoca. Aqueles que bebem a iniquidade como se fosse água, meus irmãos. Aqueles que não somente cometem o pecado, mas promovem o pecado, aplaudem o pecado, faz apologia, defesa do pecado. Você vê nas redes sociais pessoas defendendo o vício, defendendo o aborto. São as pessoas que vivem no pecado, que têm o pecado como estilo de vida. Esses não herdarão o reino dos céus. Não herdarão, meus irmãos. E também os homicidas. Quem são os homicidas? Aqueles que não têm menor respeito pela vida humana. Aqueles que tiram a vida do próximo, a vida do alheio, por qualquer motivo. São aqueles que tiram as crianças dos ventres das suas mães. São aqueles, meus irmãos, que são os ditadores, os genocidas, os homicidas. Esses não herdarão o reino dos céus. E também, meus irmãos, os fornicadores. Os fornicadores. A palavra fornicação no grego é porneia, que significa
a qualquer tipo, a todo tipo de moralidade sexual, tanto fora do matrimônio, como antes, fora adultério, antes fornicação. Todas as pessoas que vivem, meus irmãos, na pornografia, todos aqueles que vivem na fornicação, todos aqueles que vivem no adultério, e tem isso como estilo de vida, sem nenhum tipo de arrependimento, não herdarão o reino dos céus. E os feiticeiros, meus irmãos, os feiticeiros, no grego, meus irmãos, a palavra feiticeiro é farmakoi, significa farmácia no nosso português. Você pode perguntar, mas por que farmácia? O que tem a ver? Naquela época, meus irmãos, os feiticeiros, eles reuniam os elementos para fazer as suas obras mágicas, suas magias deles. Da mesma forma que os farmacêuticos reuniam os elementos físicos para produzir o remédio. Então, todo aquele, meus irmãos, que é adivinho, necromante, que consulta os mortos, que na verdade são os demônios, em vez de Deus, que expressam a sua palavra, não herdarão o reino dos céus. E também a palavra farmakoi, meus irmãos, farmakoi, aponta para outra coisa, para todos os viciados em drogas, para aquele que vive no vício, e tem isso como estilo de vida, sem nenhuma arrependimento, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. E os idólatras, os irmãos idólatras não é somente imagem, não apenas somente imagens e cultura. Leandro Lima disse assim: tudo aquilo que preenche o seu coração, mais do que Deus, já é um Deus na sua vida. O dinheiro pode ser um Deus, um carro pode ser um Deus, fama, status, posição, trabalho, cargos. A sua esposa pode ser um Deus, o seu esposo pode ser um Deus, a sua filha pode ser um Deus. Tudo aquilo que preenche o seu coração, mais do que Deus, já é um Deus, já é um ídolo. E a Bíblia diz que os ídolos, idólatras, não herdarão o reino dos céus. Os irmãos, também a palavra diz que todos os mentirosos, meus irmãos, aqui está a ideia não só de pronúncia, não é somente o falar, trapacear o próximo, mentira. Trapacear os negócios, mentira. Fraudar o leniente para provar o financiamento, mentira. Fraudar o atenção para pegar os dias, mentira. Passar o próximo para trás, suborno, levar com a barriga, meus irmãos. Levar o jeitinho brasileiro, acidente para o tapete, mentira. Tudo que é contrário à verdade, tudo que é contrário às escrituras, mentira. Nosso Senhor Jesus disse: se eu posso falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. A Bíblia diz que balança enganosa é uma abominação. Então, para todos aqueles que têm prazer na mentira, que têm a mentira como estilo de vida, não herdarão os reinos. Agora você vai perguntar: eles vão ficar sem morada então? Não. Esse continua. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos, existe a morte espiritual, que é a separação de Deus com o homem pelo pecado, ok? Existe a morte física, ok? Que é a separação do corpo com a alma. A alma vai para o pó, a alma do salvo vai para o céu, e a alma do perdido vai para o Hades, ok? E existe, meus irmãos, a segunda morte, que é a pior de todas, que vai tanto o corpo como da alma para o lago de fogo. Que a Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a glória eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Então o lago de fogo vai ser tanto o corpo quanto da alma lançados no lago de fogo. Meus irmãos, eu não ia falar isso não, mas quando eu tinha que estar os visitando, meus irmãos, sabe por que o inferno vai ser? Sabe por quê? Meus irmãos, não é Satanás.
Satanás não manda não. Ele não vai castigar ninguém. Lá ele vai estar no mesmo âmbito dos sofredores. Pode ter certeza. Se não houver um sofrimento, ele vai estar no pior. Ele arrasta tudo. Ok? Sabe por que o inferno vai ser ruim, meus irmãos? Não foi Satanás que criou. E isso Satanás manda. Quem criou o inferno é Deus. Quem manda no inferno é Deus. Sabe por que o inferno vai ser ruim? É porque Deus vai ser ruim. Por isso. Abra Apocalipse capítulo 14. Abre aí. Vou te provar com as escrituras. Apocalipse 14, verso 10. E diz assim: e este, está achando? E este também beberá do vinho da ira de Deus, que se declarou não persuasão, ou seja, não haverá mais misericórdia. Aqui a ira de Deus foi chamada de misericórdia, mas lá não haverá mais misericórdia nem possibilidade de arrependimento. E o texto continua: no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos seus santos anjos, diante de quem? Do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? O próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele é o próprio Deus. A ideia é que quando eles serão lançados no lago de fogo, o Senhor Jesus Cristo estará observando e lançando toda a sua ira. Então não é Satanás. O inferno vai ser ruim, meus irmãos, porque o cálice da ira do Cordeiro será despejado por toda a eternidade. Alguns Nicodemos dizem que não há nenhum lugar que Deus esteja ausente. Deus estará também no inferno, com juízo e com ira. C.S. Lewis diz que os ímpios provarão da terrível liberdade que sempre quiserem. Porque o pecado não é liberdade, ele aprisiona, nos leva à morte, e à morte eterna. Então, meus irmãos, resumindo o verso 8: todos aqueles que amam mais um pecado do que a Deus não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Mas para aqueles que estão escutando aqui nas redes sociais, meus irmãos, o apóstolo João está falando de algo que ainda não aconteceu. Então ainda há chance, ainda há perdão, ainda há remissão, ainda há justificação. A Bíblia diz que o dia da salvação se chama o hoje, o agora. O apóstolo João está falando de algo no futuro. Ainda não aconteceu. Então ainda há chance. O tempo de misericórdia é aqui agora, com vida. Naquele tempo não havia. Não havia. Então, meus irmãos, vimos que no céu até lugar perfeito, que não há nenhum pecado, ok? Vimos que não vai ter lá, e quem não vai estar. Agora vimos, meus irmãos, vamos ver quem estará lá. Quem vai estar? Está no verso 2 e 3, meus irmãos. No verso 2 e 3, e termina esse tópico, e termina com duas aplicações. Quem vai estar lá, meus irmãos? Quem estarão no novo céu, nova terra? O verso 2 responde, ele diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma noiva, endereçada para o seu marido. Aqui o apóstolo João tem uma visão de uma cidade, uma visão estranha, de uma cidade descendo do céu, ok? Mas ele também é outro símbolo, é simbólico, não é literal, ok? E ele nos dá 3 dicas, e na terceira está bem claro quem são esses que estão no novo céu na terra. O verso 4, acompanhe comigo, ele diz que viu uma santa cidade, ele viu uma nova Jerusalém, e agora eu quero deixar bem claro, adereçada como uma noiva. Então quem vai estar no novo céu e nova terra é a igreja. São os eleitos, são os salvos, os justificados, os remidos, os que foram cobertos pelo sangue de Cristo. É esse que estará no novo céu e nova terra, com o seu noivo, aproveitando o seu amor. Esses que estarão no novo céu e nova terra. Mas a ideia aqui, meus irmãos, que vai haver um casamento. Ok? Vai ser o encontro da noiva com o noivo. Ok? Mas quando há um casamento, pressupõe que há um lugar. Ok? Não é regra, mas já tem uma casa.
Pré-suponte que é uma casa. Ok? Então, onde será a morada das bodas do Cordeiro? Dessa festa da qual nunca haverá fim? Onde será esse lugar? Onde vai ser? O texto, o verso 2 responde, diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Não é? A gente vai morar no céu? Muitas pessoas, meus irmãos, pensam que a gente vai morar no céu por toda a eternidade. Não, meus irmãos. As pessoas estão equivocadas. Quando reúne todos os números dos eleitos, a Bíblia diz que o livro aqui está claro dizendo que a igreja vai descer do céu e morar nesse céu e nessa terra. Aqui passaremos toda a eternidade como um cordeiro, como nosso noivo. Não vai ser um lugar no céu quando a gente vai abraçar, nós vamos ultrapassar. Não. Ser um lugar real, material tangível. Vai ser um novo céu na terra. Nesse lugar teremos com Deus, com o nosso noivo. Meus irmãos, onde Deus está, ali é o céu. Ali é o céu. Oraremos com Deus nesse céu, nessa terra, debaixo do mesmo teto. Onde Deus está, ali é o céu. Meus irmãos, antes, a eternidade, Deus era distante da nossa morada. Mas agora, aqui, tudo se unirá. O tempo de Deus, o tempo do homem, o Cronos e o Kairos se unirão e estaremos para sempre com o nosso Deus. Nesse céu, nessa terra, estaremos para sempre com o nosso noivo. Para sempre com o nosso Senhor. Aqui nesse céu, aqui nessa terra. Exatamente por isso que Deus vai purificar, glorificar esse céu. Exatamente por isso. E não vai ser por um milênio, como diz algumas escatologias, mas por toda a eternidade estaremos com Ele. E aqui no verso 3, meus irmãos, ele diz, mas estou terminando: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o trabalhado de Deus com os homens, pois ele habitará com eles serão o seu povo, e mesmo Deus será o seu Deus, e estarão com eles. Vou fazer uma forma resumida aqui. Antigamente Deus habitava no tabernáculo e no templo de Salomão de forma temporária, ok? Com o advento de Cristo, com sua morte e ressurreição, agora ele habita na igreja pelo Espírito Santo, ok? Não é mais no templo, é na igreja. Mas agora, no novo céu, na terra, nós veremos presencialmente, visivelmente, audivelmente, meus irmãos. Estaremos para sempre no nosso Senhor, veremos a face do nosso Senhor, estaremos diante do sol da justiça. Não haverá nenhum lugar, nenhum âmbito da qual podemos contemplar a sua presença, a sua face. Estaremos diante do nosso Senhor sem nenhuma restrição, sem nenhum impedimento. Estaremos para sempre com o nosso noivo, para sempre com o nosso Senhor. Moraremos debaixo do mesmo teto, para sempre com Deus. Sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Não haverá nenhum lugar que você possa contemplar a glória de Deus. Estaremos diante do sol da justiça, nosso noivo, nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Eu quero aqui, meus irmãos, terminar 25 a 26 com duas aplicações. Primeiro, para os salvos, para os remidos. A soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. E qual é a aplicação que eu vou dar? No verso 7 ali. Acompanhe comigo, verso 7. Apocalipse 21, verso 7. Diz assim: a quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, meus irmãos. Então, aqui, meus irmãos, está dizendo de perseverança. Qual que é o sinal que uma pessoa é salva? Pela perseverança, a perseverança dos santos. Então, meus irmãos, lute, vale a pena, meus irmãos. Lute contra o pecado, lute contra as suas inclinações, lute contra o diabo no mundo. A quem vencer, meus irmãos, será herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Lute, meus irmãos, lute contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Vale a pena servir a Deus, aquele que vencer. E mais do que isso, algo mais elevado, irmão.
Olha o que ele diz, o verso 7, parte B. E eu serei seu Deus, e ele será meus irmãos. Nós vamos fazer parte da família real. Nós seremos parte da família de Deus, meus irmãos. Seremos filhos de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que se vangloriam de ter um pai de alto escalão, um pai de autoridade. Nós seremos filhos daquele que criou o universo, daquele que criou o universo com o sopro da sua boca. Haja luz e ouve-nos. Nós vamos fazer parte da família de Deus, da família real. Seremos filhos de Deus, meus irmãos. Seremos filhos dele. Nós estamos chamando já e no ainda não. Somos filhos de Deus, mas ainda não entramos no reino de Deus. Somos justificados, porém ainda não glorificados. É o já e o ainda não, meus irmãos. Então persevere, lute, fazeremos parte da família. Então, eu queria direcionar uma segunda aplicação para aqueles que estão nos assistindo, talvez de alguém que ainda não estudou o Evangelho, a palavra de Deus está nos ensinando. O Senhor, uma assessoria trouxe ele aqui, através das redes sociais. Está no verso 6, meus irmãos, que diz assim, parte B: a quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Então, para aqueles, meus irmãos, que estamos assistindo, talvez nunca ouviu o Evangelho, está escutando essa palavra, né? Que pela palavra está reconhecendo os seus pecados, porque para ser salvo, tem que reconhecer e crer. Então, despertou esse desejo. Ele está dizendo assim: a quem tiver sede. O que é sede? Desejo. Então, se você está essa palavra, o que ele está dizendo? Eu tenho um desejo de ser salvo. Agora, eu tenho um desejo de entrar nos portões celestiais. Eu quero receber essa dádiva. Eu quero dominar esse estilo de vida, esse pecado. Eu quero receber a salvação. O que eu faço? Mas você pode estar perguntando. O texto continua: a quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Meus irmãos, é pela graça, mediante a fé. Então, meus irmãos, vocês estão escutando nessa noite, pelas redes sociais, confie corre toda a sua esperança, toda a sua confiança nos méritos de Jesus. O que é fé? Fé é confiança. Depositada em Cristo, não ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, mas pelos méritos de Deus. Abandone o pecado, meu Deus. Abandone essa vida errada e corra para Deus. Oh, meus irmãos, vamos cumprir nas suas boas obras, meus irmãos. Elas são insuficientes. O padrão que Deus estabeleceu ao Pai da Terra é impossível de um homem pecador alcançar. Não confie na sua moralidade, ela é hipócrita. Charles Spurgeon diz que a moralidade te livra da prisão, te livra da cadeia, mas só o sangue de Cristo nos livra do inferno. Então, corra para Deus. Abandone essa vida de pecado. Deposite toda a sua fé e sua confiança. Você pode fazer onde você está. Se ajoelhar, confessar seus pecados. Depositar sua confiança em Cristo. Deus pode agora bater o martelo e dizer: está justificado, está perdoado. E naquele dia, meus irmãos, podemos entrar por portões celestiais, encontrar com o nosso Senhor face a face. Conheceremos como somos conhecidos. Há um lugar, meus irmãos, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, nem luto, meus irmãos, porque as muitas coisas passaram e tudo se fez. Meus irmãos, eu falei do inferno aqui, mas é uma advertência, meus irmãos. Não quero que vocês sirvam a Deus com medo de ir para o inferno. Porque qual que é pior? Você ouvir sobre o lugar ou estar lá? É estar lá. Então você está ouvindo aqui uma advertência. Eu espero que você sirva a Deus com o amor de conhecê-lo. Daquele que te salvou, daquele que te remiu, de que um dia você possa contemplar a sua face e estar nesse lugar. Não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor. Que as primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Amém? Amém.
Amém. Eu vou